Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Mais Eu. Hoje eu vou falar sobre o meu processo de naturalização, como eu já tinha prometido em um vídeo anterior. Porém, eu queria pedir desculpas. Teve 2 semanas mais ou menos onde eu não estava colocando nenhum vídeo e principalmente estava um pouco doente com gripe, aí fica bastante difícil de gravar. Mas tudo bem, continuamos nesta. Obrigado por vocês estarem aqui mais uma vez, escutando a minha história e a história das outras pessoas que eu entrevisto também no canal. Mas vamos lá com a história da naturalização. Eu solicitei a naturalização principalmente porque eu perdi meu RG no 2020, plena pandemia. Peguei a bike para andar à noite, porque era o único jeito de fazer exercício. Tive o privilégio de fazer isso, realmente sempre um privilégio. E tive o privilégio de poder utilizar umas bikes alugadas aqui e sair. E aí eu levei meu RNE, que é RNE-RNM, ele variou a nomenclatura, que é o Registro Nacional do Imigrante ou o Registro Nacional Migratório, dependendo da época que algum imigrante tirou. Eu tirei quando era RNE e depois virou RNM. Aí eu perdi ele e eu fiquei completamente identificado, porque meu passaporte estava vencido. Esse era o único documento que me identificava aqui e minha CNH ainda não tinha saído. Aliás, que tirar a CNH foi uma odisseia. Mas esse é outro assunto. Aí eu perdi o RNE e eu decidi solicitar uma segunda via. Porém, estava muito difícil agendar na Polícia Federal. Se você é imigrante e está escutando isso, você sabe que é assim. É muito difícil fazer um agendamento na Polícia Federal, principalmente na cidade de São Paulo, né? Aí eu tentei até ver para outros municípios e tal, mas realmente não deu. Aliás, mais que outro município, outros estados. Mas não dava, e aliás você tinha que ter o comprovante de residência, então ia ser muito complicado. Aí para quando consegui um agendamento, eu já tinha solicitado, eu vi que estava para solicitar a migração, e um dos fatos era que você tinha que estar casado você tinha que ter mais de 1 ano no Brasil e estar casado. O seu casamento tinha que durar mais de 1 ano. Foi um pedaço da lei que eu comecei como a tentar entender se era que eu tinha que ter 1 ano de casado ou eu tinha que ter mais de 4 anos no Brasil e estar casado. E aí eu estava completando as duas coisas basicamente. Aí eu falei, sabe o que? Eu vou solicitar. Se eles negarem por causa do tempo, tal. E aí eu mandei alguns documentos, realmente foi bem despreparado. Eu peguei alguns documentos e enviei, simplesmente. E aí eu recebi uma resposta meses depois. Eu recebi uma resposta onde eu tinha muitos documentos que estavam me faltando da lista. Então eu vi que o processo não estava demorando tanto. E aí eu fui atrás de todos esses documentos. Quais serão os documentos? Principalmente, obviamente, o RG do meu país, que no meu país seria a cédula de identidade. O passaporte, era uma das coisas que eles solicitavam. Outra coisa que eles solicitavam era o comprovante de residência atual, a certidão de não ter antecedentes criminais. Você tinha que ter no estado que você estava e onde você tinha morado nos últimos 5 anos. Eu já tinha morado em Manaus, então eu tive que tirar daqui de São Paulo e de Manaus. E eu tinha que ter também a certidão de antecedentes criminais da Venezuela e traduzida. Isso foi até um pouco fácil, digamos assim. Não é como aqui no Brasil, que você entra em qualquer tempo. Não, lá você somente pode pelo final do seu RG. Tipo rodízio, dia 1, ou se finaliza em 1 e 2, você poderia fazer nas segundas, 3 e 4 nas terças, e assim. Pelo meu número de RG, que termina em 6, eu só podia fazer nas quartas. E eu acho que tentei uma quarta, não deu, tentei a outra.
O problema foi que a Polícia Federal me deu 30 dias para eu coletar todos esses documentos e enviar. Eu enviei tudo que eu coletei e entre isso tinha que ter uma coletânea de faturas que demonstrassem que eu tinha morado aqui no Brasil durante esses 4 anos. Coisa que foi muito importante fazer. Então, que bom que eu já tinha contratado alguns serviços com meu CPF, por exemplo, eu tinha contratado plano de telefone, eu tinha contratado plano de internet, eu tinha conta bancária, eu tinha pago alguns boletos de um cartão de loja lá em Manaus. E aí eu fui fazendo toda essa coletânea com tudo junto e enviei. Mais uma vez não deu certo. E eu mandei os antecedentes, mas não tinha mandado os da Venezuela. É verdade. Eu mandei os antecedentes só do Brasil. Aí eles me pediram os da Venezuela. E eles me pediram um certificado, uma certidão, né, de que eu falasse português. Isso do português é bem difícil. Eu só acho que foi o que foi mais complexo para mim. Porque eu tinha mandado o curso de comissário de bordo que eu tinha feito achando que era um certificado, tipo, eu aprovei esse curso, um curso que é reconhecido. Eu apresentei a prova na ANAC, eu já tinha a possibilidade para ser comissário de bordo, só que me faltava a naturalização. Porém, esse curso não é válido. Tem que ser um curso de uma faculdade. Você tem que ter ou terminado o ensino médio, ou ter aquela apresentação da prova CELPE-BRAS, que é uma prova que demonstra que você tem capacidade para falar português. Só que por causa da pandemia e antes da pandemia já não estavam agendando essa prova no Brasil. Não estão agendando de jeito nenhum. Eu já não entrei depois, né? Não vi necessidade, mas eu acho que já não estão agendando mais. Então, o governo pede que você faça ela, mas eles não fornecem a possibilidade de apresentar essa prova. E quando apresentam a prova, é uma vez por ano, ao máximo, e só em alguns locais específicos, não em todo o país. Outra possibilidade é você ter cursado na faculdade ou pós-graduação aqui no Brasil. Outra coisa seria apresentar um curso de português para imigrantes, mas não pode ser qualquer curso, tem que ser um curso fornecido por alguma faculdade reconhecida pela MEC, que é o Ministério da Educação e Ciências. Não é tão fácil. Tem outra prova, o ENSEJA, pelo menos aqui em São Paulo se apresenta, acho que é a nível nacional. Qualquer coisa você bota aí nos comentários, eu realmente não lembro. Mas eu acho que o ENSEJA, que ele permite você tirar seu ensino médio só numa prova. Já conheci pessoas que fizeram isso e realmente você tem que estudar bastante, não é tão fácil assim, mas é uma possibilidade muito boa para quem nunca tirou o ensino médio. São essas as possibilidades. Eu não tinha nenhuma dessas. Aí eu até pensei, será que eu apresento o ENSEJA? Aliás, eu me inscrevi para apresentar o ENSEJA, mas eu vi que ia abrir pela USP, ia abrir a possibilidade de um curso em português para imigrantes. Só que eles fazem 20 vagas. 20 vagas, só 20 vagas. Aí eu lembro que você não pode ter faltas, você tem que apresentar uma prova para você poder entrar. Que a prova é em português e você tem que ter um bom conhecimento de português, mesmo que o curso de português que você vai fazer é bastante básico. Então, é uma coisa um pouco estranha, mas faz parte do processo. E outra é que, basicamente, é um período de tempo muito curto, você tem que estar super preparado. Eu lembro que para a data que era para apresentar a prova, eu coloquei um alarme, eu acordei cedo, liguei o computador, entrei no site, ainda não tinha possibilidade, e acho que foi 8 ou 9 da manhã que eles podiam abrir para você apresentar a prova, e foi aí que eu apresentei, que eu recarreguei o site, aí eu pude apresentar a prova, apresentei e eu fiquei, acho que foi de número 4, eu não lembro agora se foram 10 ou 20 vagas. Eu lembro que éramos bastante, então acho que eram umas 20 vagas, mais ou menos. Mas é bastante difícil, porque só da lista que eu fui revisar, eram uns 200 e tantos. Então, menos do 10% conseguiu entrar. Você tinha que estar preparado, ser na hora, não era durante o dia, era na hora que isso abria, que você tinha que entrar.
Aí tudo bem, eles começaram o curso por umas 6 semanas, eu apresentei todo o curso, tive 80% de aprovação. Aí beleza, eu mandei isso novamente para a Polícia Federal. A Polícia Federal me falou que o processo não ia, ele ia ficar tipo no stand-by, ele ia ficar parado aí, não iam indeferir o processo, senão que eles iam a deixar parado só por um tempinho. Aí eu fui e enviei então o resultado do curso, quando eu fui aprovado, imediatamente que eu fui aprovado, mandei, assim como os antecedentes criminais da Venezuela. Mandei tudo junto. Passaram vários meses e o processo foi indeferido. Aí eu entrei para ver, primeiro não me chegou nenhuma notificação de que o processo tinha sido indeferido, se não era porque eu ficava olhando e olhando e olhando, não tivesse visto, né? E aí eles me davam 30 dias para eu poder colocar um recurso. O indeferimento foi porque eu não apresentei uma prova presencial quando eu fiz o curso de português. Eu já tinha pensado que ia dar algum problema e por isso eu decidi começar uma pós-graduação. Por isso que eu estou fazendo uma pós-graduação em Sociologia aqui no Brasil. Porque eu falei, bom, pelo menos essa. E fiz uma pesquisa muito grande. Primeiro porque era um curso que eu queria estudar, que me ajudou bastante, aliás. Mando um abraço para meu cunhado, Eric, que foi uma das pessoas que me inspirou, né? Eric, sempre eu vou falar mesmo, Eric, Rita Von Hunt, que eu estou deixando o link do canal dela aqui, e o Henry Bugalho, que tive o prazer de ir para a apresentação do livro Como Vencer um Debate Tendo Razão, aqui em São Paulo também, e foi muito bom. Ele também me inspirou bastante para estudar sociologia. Tive a possibilidade de agradecer pessoalmente. Mas eu já pensei que ia dar um chabucinho, aí eu falei, bom, deixa eu começar a estudar tal, porque se eles não aceitarem o curso que eu fiz na USP, eu já tenho pelo menos outro recurso por aqui. Porém, acontece que esse curso que eu fiz na USP, ele foi aceito o curso, mas o fato de eu não ter apresentado uma prova física e eu não ter enviado qual era a grade do conteúdo, era o motivo do indeferimento. E eu poderia colocar um recurso. Aí eu entrei em contato com a USP, realmente que foram muito geniais, porque eles não simplesmente me mandaram o que eu solicitei, o que a Polícia Federal estava solicitando, sino que eles também me enviaram todas as... eram como normativas dentro da faculdade, que por motivos da pandemia, do Covid-19, eles não estavam fazendo essas provas presenciais. Então, o curso tinha sido aprovado, o curso tinha acontecido dentro da normalidade, mas essa prova presencial não ia ter, a gente teve uma prova virtual, não ia ter essa prova presencial por causa da Covid-19. Então, tipo, não foi que eu não quis apresentar a prova, foi que a prova não existia nesse momento por causa da pandemia da Covid-19. Aí eu mandei tudo isso para a Polícia Federal e aí foi que saiu minha naturalização. Hoje em dia eu sou brasileiro naturalizado. Depois que isso sai no Diário Oficial, que você já é naturalizado, você vai com esse diário oficial, você imprime essa folha e leva a ter um poupa-tempo, seria aqui no caso em São Paulo, né? Eu acho que seria também um departamento de identificação em qualquer outro estado. Se você se naturalizou em outro estado, me conta como é, né? Se lá não existe poupa-tempo, porque sei que em Manaus não tem poupa-tempo. Aí eu fui até o poupa-tempo, fiz meu agendamento, tirei meu RG, né? Você tem que devolver o RNE na Polícia Federal e já com esse RG, basicamente você é brasileiro, né? Agora eu me identifico como brasileiro e eu respondo ante os órgãos dentro do Brasil. Eu já expliquei no vídeo aqui porque eu decidi ser brasileiro, né? O link do vídeo está aqui. Mas eu não posso negar, é um processo onde você ainda acha, obviamente, o sotaque, o jeito de falar, todas as coisas, você continua sendo venezuelano, você continua sendo estrangeiro, você continua sendo imigrante, mas funciona para algumas coisas, né?
Eu ainda não tirei meu passaporte, que era uma dos objetivos principais. Vou tirar agora no mês de dezembro. E aí eu conto para vocês como foi tirar o passaporte, foi fácil, foi difícil, como foi, né? E também vou contar para vocês para onde vai ser o primeiro lugar que eu vou estrear esse passaporte. Mas por enquanto, essa foi minha odisseia também, minha longa jornada para poder tirar o meu RG. Na próxima semana eu vou estar por aqui novamente, recorrentemente, porém eu vou mudar a data que vão sair os vídeos. Agora vai ser toda terça e sexta. Eu vou estar fazendo isso, fica um pouco mais confortável para a postagem dos vídeos, fica tão corrido, consigo trazer maior qualidade para vocês, certo? Não se esqueçam de ler Imagina Dragões, meu livro que está na Amazon, que chegou a ser o número 1 nos mais vendidos em literatura para criança no mês de setembro, né? E obviamente eu também não quero ficar por aí, tem um projeto para ler mais que vai ser lançado, era para ser lançado mês passado, mas por alguns imprevistos técnicos vai ficar possivelmente para final deste mês, mas o que sim vai acontecer para final deste mês vai ser o lançamento do livro, uma coletânea de contos em português que se chama Contos Brazucas, né? São alguns contos bem interessantes onde falo de algumas regiões daqui do Brasil. Quando tenha a capa pronta, ela vai aparecer aqui para vocês. Por enquanto, continuem lendo os materiais, Imagina Dragões, que já está em português, também está em espanhol, e continuem escutando podcast, bebam bastante água, leiam bastante livros, se cuidem e nos vemos na próxima semana. Tchau!